Boa noite à torcida do Santos, espalhada por todo o Brasil e também em todos os cantos do mundo. Nós começamos aqui mais uma edição do Boletim do Diário do Peixe, trazendo tudo o que tem de novo nesse dia de quarta-feira do Santos Futebol Clube. Eu sou Matheus Silva Alves, eu sou um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, a maior e melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira, até porque é o único órgão de imprensa especializado na cobertura do Santos. Vocês já conhecem o nosso esquema, né? A gente vai por cerca de 30 minutos, nós vamos falar aqui sobre as principais novidades do Santos, falar um pouco do jogo dessa terça-feira, um jogo muito ruim para o Santos, né? Do Uruguai, a derrota para o Santos, do Santos para o Nacional lá em Montevidéu por 1-0, um resultado que não teve grande transcendência para a equipe santista na sua caminhada na Copa Libertadores da América, porque o Santos já estava classificado, né? Já entrou em campo classificado. Mesmo assim, uma atuação bastante decepcionante da equipe santista lá no campo do Nacional, tradicional estádio Parque Central de Montevidéu. Já quero mandar uma boa noite aqui às pessoas que estão começando a chegar no nosso boletim do Diário do Peixe, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre por volta das 19h30, na nossa página no Facebook. Temos uma boa noite ao Robson Martins, ao Marcos Vieira, boa noite ao Daniel Nogueira, já está reclamando aqui do Giamoto do Cittadini, boa noite ao Hermes Bastide, boa noite a vocês. O Daniel Nogueira me pergunta se o Pérez não vai ao mercado. Ô, Daniel, só se for ao supermercado para fazer compras para casa dele, porque para o mercado, para trazer jogadores, vai demorar. O Júnior Fioroni manda boa noite ao Júnior, boa noite ao Nelson Guareschi, Rodrigo Martins, o Veto Lima, boa noite a você, está sempre presente aqui, ao Pablo Benedito, já, como eu sempre faço, já peço desculpas antecipadamente, porque as mensagens são muitas, felizmente, né? Não dá para ler todo mundo, infelizmente, a gente vai, na medida do possível, vamos tentar ler pelo menos uma mensagem de cada um, mas é difícil, então peço um pouquinho de paciência, que a gente vai poder trocar um pouquinho de ideia sobre o que está acontecendo no Santos. E eu quero abrir o nosso boletim, daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Já vou mandar uma boa noite aqui ao Reinaldo Pedra, ao Felipe Santos, o Luiz Antônio, o Eric Ferraz, boa noite, né? O Eric está no México a trabalho, legal, Eric, você aí no México está nos acompanhando. O Adson Rubim, boa noite. Olha, eu quero falar sobre o Rodrigo, tá? Notícia quente que nós temos agora. Uma boa notícia, acabamos de publicar agora no Diário do Peixe, www.diariodopeixe.com.br, você já conhece, né? Melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira. Acabamos de publicar a notícia de que o Rodrigo, ele desembarcou junto com a delegação do Santos, a delegação do Santos desembarcou faz pouco tempo no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o Rodrigo desembarcou caminhando, né? Até já respondo, viu, o Adson, desculpa, eu falei Hudson, Adson Rubin, já respondo a sua pergunta, Adson. Já respondo a sua pergunta sobre o Rodrigo. O Rodrigo, deixa eu só mandar uma boa noite para o Edson Santos, para a Ana Rita Gonçalves, para a Dayana Lopes. Boa noite. E o Rodrigo é o seguinte, o Rodrigo desembarcou caminhando, né? O que é uma ótima notícia. Ele disse ao jornalista, ele não quis dar entrevista, mas o Rodrigo, viu, Fábio Gomes? Estou falando sobre isso agora, Fábio. O Rodrigo, ele disse aos jornalistas que o tornozelo dele está bem, está legal. Ele falou, está legal, né? Significa dizer que com a experiência que a gente tem no futebol, eu cubro, não sou médico, evidentemente, mas mas eu acompanho, cubro futebol como jornalista há praticamente 20 anos, a gente já sabe mais ou menos quando uma lesão é grave e quando não é, mesmo sem ter um diagnóstico, como é o caso, que ainda não tem, o Departamento Médico do Santos ainda não divulgou um diagnóstico preciso sobre o tornozelo do Rodrigo. Mas o fato de ter desembarcado caminhando tranquilamente, os repórteres que estiveram lá no desembarque, eu não pude estar, mas os jornalistas que lá estiveram, disseram que o Rodrigo estava caminhando praticamente quase sem mancar. Isso significa que a lesão não é grave, tá? Isso é uma ótima notícia, porque vocês que viram, como eu vi também o jogo, e tiver infelicidade de ver o jogo, uma péssima atuação do Santos, mas vocês viram a pancada que ele levou do Fusilli, já vou falar sobre isso, assustou, né? Assustou porque ele saiu de campo carregado, sem poder pôr o pé no chão, e o Rodrigo é a grande, já podemos dizer, né? A grande estrela do Santos, né? É o menino que surge como uma nova revelação. O Santos tem essa tradição bonita de revelar grandes jogadores, e o Rodrigo é o próximo da fila, né? Já está despontando, já está desabrochando muito precocemente, né? No time do Santos. Então, uma lesão grave nesse momento seria terrível, né? Nesse momento
para o Santos e para o Rodrigo, né, para a carreira dele. A gente não tem, como eu disse, a gente não tem um diagnóstico ainda, mas essa informação do desembarque é uma informação muito boa, tá? Porque significa que a lesão não é grave. Talvez ele não jogue domingo contra o Grêmio, né? Que é o próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, domingo lá em Porto Alegre, mas ufa, né? Pelo menos a gente não tem aquela perspectiva de perder o Rodrigo por um prazo longo, o que seria terrível para o Santos, né? O Santos já está sem o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique voltou daquela lesão no olho direito e, infelizmente, já quase que imediatamente sofreu uma lesão muscular. Vai ficar aí mais umas 2 semanas, 3 semanas de fora. Perder o Rodrigo por um prazo longo seria muito ruim para o Santos nesse momento. Então, pelo menos temos essa notícia que dá um certo alívio, né? A gente ainda, como eu disse, a gente ainda aguarda um diagnóstico mais claro, um diagnóstico, na verdade, emitido pelo Departamento Médico do Santos. Vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês já sabem, o Santos, infelizmente, faz segredo de tudo, é uma coisa, nada é divulgado, tudo é escondido da imprensa, enfim, acho uma bobagem, né? Então a gente está esperando que o Santos divulgue um diagnóstico. Mas a gente já sabe, já dá para saber que não é nada grave, tá? Com isso, acho que eu já respondi a pergunta de vários de vocês. Boa noite ao Thiago Tomás, que reclama que os caras batem muito e nada acontece. É verdade, Thiago. Bateram muito mesmo. O Mário César Nogueira, ele fala de um outro tipo de covardia, ele diz que é a covardia do time do Santos, que jogou na defesa, segundo ele. Ele pôs aqui a hashtag vergonha. William, boa noite ao Wellington El. O time com a semana treinando para mostrar esse futebol. Vitor Júnior chega de retranca. O Diego Bezarria pede para mandar um abraço para Londrina, no Paraná. Já virou uma tradição aqui, né? O Paraná em peso aqui no nosso boletim do Diário do Peixe, que é maravilhoso, é legal. Um abração para todo mundo de Londrina, claro, e do Paraná inteiro, né? O Luciano Gonçalves diz que o Jair não tem um DNA ofensivo, enfim, já estou vendo que as reclamações são muito em cima disso, né, da atuação do Santos, que realmente foi fraca, o time não criou praticamente nada, tá? Estou vendo aqui o Irandir Gomes, temos um infiltrado aqui, hein? Um abraço a você, vamos mostrar que nós somos educados, tá? Vamos tratar bem esse infiltrado, que não é exatamente o seu território aqui, mas tudo bem, vamos levar no espírito esportivo. A Joana Argoso manda boa noite a você, Joana, de Sumaré. Deixa eu só falar do Fusilli, né? Vocês viram o que o Fusilli fez pro Rodrigo. Não sei se vocês acompanharam o boletim, o nosso noticiário do Diário do Peixe. A gente publicou hoje. O Santos divulgou um manifesto, a diretoria do Santos divulgou um manifesto sobre a lesão do Rodrigo, essa pancada que o Rodrigo levou do Fusilli, basicamente, não por causa da lesão, enfim, lesão acontece todo dia, mas porque o Fusilli admitiu que bateu de propósito, tá? Por quê? O Fusilli levou 3 canetas do Rodrigo. O Fusilli, vocês devem lembrar, um jogador que jogou no Santos, uma passagem rápida e não muito bem sucedida pelo Santos, um jogador bem limitado, tecnicamente fraco, enfim, mas o jogador tem vigor físico, enfim, fez uma carreira até boa na Europa, seleção uruguaia e tal. Só que aconteceu, ele levou 3 canetas ontem, no jogo do 3 canetas do Rodrigo, né? E que foi a melhor coisa que o Santos fez no jogo, porque de resto não fez nada muito interessante. E o Fusilli admitiu para a imprensa uruguaia que deu de propósito, entendeu? Porque ele disse, eu nunca tinha levado 3 canetas num jogo, e o único jeito de parar o menino era dando porrada. E ele deu uma porrada, tirou o Rodrigo do jogo e quase, agora a gente está mais aliviado sabendo que não é grave, mas poderia ter sido uma coisa mais grave, né? Então, quase que ele tirou o Rodrigo de ação por muito tempo. É uma coisa horrorosa, né? Enfim, não o fato de ter admitido que bateu de propósito, né? O fato de ter batido de propósito, né? Para quebrar o menino, né? Enfim, para tirar o menino. Quando você bate num jogador com a intenção de tirá-lo do jogo, você não tem como medir a sua força para dizer o seguinte, para fazer o seguinte: eu vou bater apenas para tirar desse jogo, mas não vou tirar dos outros jogos que não me interessam. É claro que não, né? Se você faz isso, você obviamente está assumindo o risco de provocar uma lesão grave no garoto. Enfim, não interessa se é garoto, se é
se é veterano, etc. O que o Fucile fez foi uma coisa ridícula, lamentável. Então, até caberia uma punição, se a Conmebol fosse mais rigorosa e tal. O Santos publicou um manifesto, que na verdade na prática não significa nada, não quer dizer nada, apenas para mostrar seu repúdio a essa atitude de um ex-jogador do Santos, que infelizmente teve essa atitude ridícula. Tá? Boa noite ao Rodrigo Martins, que fala do Fernando Diniz, dizendo que daria certo no Santos. Boa noite ao Marcos Rinaldi, de Umuarama, lá o Marquinhos de Umuarama, no Paraná, mais um paranaense, né? Carlos Silva, mais um que reclama do Jair. O Felipe Castro do Santos pergunta por que o Jair não coloca o Guilherme Nunes, que, aliás, hoje foi oficializada a renovação do contrato dele por mais, acho que mais 5 anos, né? Uma promessa do time de base, o volante. Boa noite ao Gilvani Lopes, de Alfenas, Minas Gerais. Boa noite a todo o pessoal de Minas. O Edilson Carlos pergunta qual é a diferença entre Cittadini, Jean Mota, Vec e Copete com Guilherme Nunes, Calabrese, Vitor Bueno e Antônio Gomes. Não tem muita não, viu, Edilson? Mas o menino aí, o Jair, não está apostando muito na garotada. Boa noite a Elis Regina, homônima da nossa grande cantora, que achou que o Santos não ia passar da primeira fase. Elis, realmente o Santos era um grupo complicado, né? Com o Nacional e Estudiantes. Eu confesso que também me surpreendi com o fato do Santos ter se classificado por antecipação, né? Foi até mais fácil do que se imaginava, mas o Santos ainda alterna alguns bons jogos, como foi contra os Estudiantes, e péssimos, como foi contra o Nacional. Boa noite ao César Luiz, do Guarujá, o Thiago de Oliveira, um salve a ele, o Júnior Garcia, mais um do Paraná, esse de Sarandi, Fernando Xavier dos Santos pergunta, cadê o nosso DNA? O Felipe Castro dos Santos pergunta se eu prefiro o Giamotto ou o Lucas Lourenço. Ô Felipe, eu já tenho falado do Lucas Lourenço aqui, pelo amor de Deus, vamos um pouquinho de calma, tá? O menino tem 17 anos. Ah, mas o Rodrigo também tem 17, está arrebentando, calma. Mas, assim, o Rodrigo é exceção. Vamos tratar o Lucas Lourenço como regra. O normal é um menino não ter condições de, com 17 anos, arrebentar no time de cima. Você vai falar, mas o Diego, o Neymar, agora o Rodrigo são exceções, né? Não podemos tratar o Lucas Lourenço como exceção. Por enquanto, até prova em contrário, ele é regra, na minha opinião. Obviamente, claro, estejam à vontade para discordar. Mas deixa ele no sub-17, se desenvolvendo mais, tá? Eu acho que a gente também não pode querer botar o time sub-17 para jogar o brasileiro, né? Boa noite ao Cícero Daniel de Teresina, quase que me escapou aqui. Chambrone Alain, dizendo que o time do Santos é limitado, concordo, tá? O Jones Barbosa falou que chegou, boa noite, Jones, boa noite, legal ter chegado aqui. O Jofre Fonseca, boa noite, meu brother, para cima dele, Santos, não tá indo muito para cima não, né? Pelo menos esse jogo do Nacional não foi, não. O Jofre Fonseca, já falei dele, o Ricardo Carvalho, mais um paranaense, esse de Foz do Iguaçu, lá na fronteira, né? Legal, Ricardo, legal, bacana ter tanta gente do Paraná aqui. O Paraná é presença sempre em peso aqui no nosso boletim do Diário do Peixe. Enfim, o Paulo Campos de Limeira, boa noite. O Júnior Prata de Cajati, aqui de São Paulo. O Bruno de Quadro, Deus me livre, fora Jair. Bom, eu estou percebendo que o tom é de irritação com o Jair. De fato, o time jogou muito mal contra o Nacional. O time não teve uma única chance de gol, né? Eu acho isso imperdoável. É um time como o Santos. Tudo bem, o Santos não é um esquadrão, não é o Brasil de 70, né? Não é o Santos de 62, mas também não é uma porcaria. Então, e o Nacional não é nenhuma sumidade, vamos convir. Um bom time até, mas nada demais. Você jogar lá e não ter uma chance de gol, uma mísera chance de gol, é uma vergonha, né? Eu acho que foi uma das piores atuações do Santos, pelo menos nesse sentido. Não foi uma derrota, não tomou uma goleada e tal, mas foi uma péssima atuação do Santos, principalmente na parte ofensiva. Tá? Uma coisa horrível, o time não atacou. Tá? Isso não, aliás, nem atacou e nem contra-atacou, não fez nada. Né? Simplesmente o goleiro Nacional, se tivesse uma cadeira como essa em que estou sentado aqui, no lugar do goleiro do Nacional, teria sido 1-0 do mesmo jeito. Boa noite ao Gilmar Vicente, boa noite a você. O Lucas Fernandes pergunta se você prefere o Gabigol na direita ou de centroavante? Na direita, sem dúvida. O Gabigol rende muito mais na direita, inclusive, quando ele foi para a direita no jogo contra o Estudiantes, ele rendeu melhor. Agora, também o Santos não tem um centroavante, né? Esse é o problema, né? Um centroavante, o Sacha não é centroavante, o Gabigol não é, o Rodrigo não é, o Bruno Henrique não é, enfim, o Arthur Gomes, ninguém é centroavante, né? E o Sim... eu volto a lembrar aqui de um comentário que eu agora não vou lembrar, de alguém, um nosso companheiro aqui do Diário do Peixe, dizendo que a diretoria fez muito mal ao dispensar,
enfim, não renovar com o Ricardo Oliveira. Eu concordo, eu acho que foi uma péssima decisão, né? Sim, porque o problema era a idade. Ele é muito velho, entre aspas, né, claro. A diretoria não queria renovar por 2 anos, só por 1 ele não aceitou. Olha, se tivesse um outro plano, um outro centroavante, tudo bem, então nós vamos trocar o Ricardo por um mais novo, mas não tinha, né? Então, se não tinha nenhum, era melhor ficar com o Ricardo, né? Boa noite ao Gilmar Dias, de Cubatão, do lado de Santos, né? O Júnior Garcia fala do Vitor Bueno, eu perdi aqui, acho que foi o Paulo Sérgio, que perguntou do Vitor Bueno. O Vitor entrou ontem. O Vitor entrou no segundo tempo e não fez nada. Aliás, tem boa noite antes que eu me esqueça, boa noite ao Valdir Alves, né? O Vitor Bueno, ele tem entrado mal. Sabe? Não teve nenhum jogo essa temporada que ele entrou bem. Tudo bem, ele tem entrado ali com 10 minutos, faltando 10 minutos, 15. Não é fácil você entrar bem tendo 10, 15 minutos para jogar. Mas não teve um jogo que eu tenha visto, que eu me lembro, posso estar sendo injusto, espero que não, né? Mas não teve um jogo em que o Vitor Bueno tivesse entrado e mostrado um futebol legal. Só, pô, legal, vamos dar mais minutos para ele. Então, eu não tiro tanta razão do Jair nesse ponto, não, porque eu acho que o Vitor Bueno não está merecendo mais chance, ele precisa melhorar bastante. O Jamil Rodrigues pergunta do Calabres, do Gabriel Calabres, vários aqui perguntando, se ele está treinando profissional. Está, né? Está treinando profissional, mas o Jair Ventura não confia nele. O Jair Ventura, pelo que o Jair Ventura tem visto nos treinos, o Calabres não está dando ao Jair Ventura a confiança de colocar em campo, tá? Então, às vezes tem isso, às vezes o garoto vai muito bem no profissional, e na base, no profissional, nem tanto, tá? Boa noite ao Pedro Oliveira, entrou aqui agora com a gente, está no interior da Bahia, legal, Pedro. Lucas Fernandes fala, Lucas Prato seria uma boa para o Santos. Ô, Lucas, eu concordo com você, tá? O Lucas Prato seria uma boa para o Santos, só que, não sei se você lembra, o River Plate contratou, que a minha memória é péssima, eu sou ruim com números, mas se não me engano, o River Plate pagou coisa de 10 milhões de dólares pelo Lucas Prato. Me corrija se eu estiver errado, foi algo desse nível. O Santos não tem nunca, o Santos tem esse dinheiro para contratar, seja o Lucas Prato, seja qualquer outro jogador, né? Então o Santos não tem condições de contratar um jogador como... Também acho que o Lucas Prato seria uma boa aqui para o Santos, assim como também acho que, sei lá, eu acho que o Luis Soares do Barcelona também seria ótimo para o Santos, né? Mas por que o Santos não traz o Luis Soares? Pelo mesmo motivo que não traz o Lucas Prato, porque não tem dinheiro. Basicamente por isso, né? Enfim, o Santos não tem dinheiro, é um clube que vai tentar contratar ali negócio de ocasião, entendeu? Alguém que empreste de graça, etc. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre dinheiro mesmo, tá? O Veto Lima pergunta se o Vecchio perdeu a posição. Perdeu o Veto, faz tempo, inclusive. Ele teve vários jogos no começo do ano, também. É assim, o Vecchio teve vários jogos, não mostrou nada demais. Aí entrou o Jean Mota, também não mostrou nada demais. Nem o Léo Stadini, um outro bom jogo. Enfim, ninguém tem mostrado nada demais. Não tem nenhum jogador de meio de campo do Santos que você fale, esse, tirando o Alisson, que você possa falar, esse está bem e esse merece ser titular. Entendeu? Vão se revezando ali e não muda nada, né? Vocês já perceberam isso. Boa noite ao Estevão Lopes dos Santos. Boa noite ao Ginoel Gonçalves, né? Legal vocês terem chegado aqui com a gente no nosso boletim. Ainda vamos falar aqui mais uns 10, 15 minutos sobre o Santos Futebol Clube. Só para quem perdeu o começo, recapitulando a principal notícia do dia, Rodrigo voltou com a delegação do Uruguai, chegou andando, então a lesão não é tão grave quanto parecia, felizmente. Deixa eu só, já estava me esquecendo, falar do nosso WhatsApp. A maioria de vocês já sabe, mas quem não sabe fica sabendo agora. O nosso WhatsApp é um serviço em que você se cadastra no número que eu vou falar agora, e você se cadastra sem custo nenhum, totalmente de graça, e passa a receber no seu celular todas as notícias produzidas pelo Diário do Peixe, como eu já falei aqui, maior e melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira. É muito fácil, o telefone é 13 99205 3637. Repetindo, 13 99205 3637. Você entra lá, você só coloca o seu nome, a cidade de onde você fala, de graça, é facílimo, você começa a voltar, já passa a receber todas as notícias do Diário do Peixe no seu celular, não tem mais desculpa para não saber o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube, tá? Júnior Prata, mais para frente, lá para o fim dessa live, eu volto
Eu vou repetir o número do WhatsApp, tá? Ok? O Júnior Garcia pergunta se um meio-campo com Alisson, Thiago Maia e Zé Larayan seria possível. O Júnior, se o Thiago Maia e o Zé Larayan forem contratados, sim, né? O duro é o Santos contratar alguém, né? Enfim. Tá difícil, né? Difícil de contratar. E, além do mais, vamos falar a verdade, a janela de transferência para jogador vindo de fora está fechada, tá? Então, é só em junho, julho que vai ser possível fazer. Rodrigo Martins elogia nosso serviço do WhatsApp. Obrigado, Rodrigo. Legal saber que você está gostando. Deixa eu falar. O Felipe Castro dos Santos pergunta se o Jair já sofre pressão. Ô, Felipe, basta dar uma lida aqui nas perguntas, nos comentários que vocês estão colocando aqui para ver que sim, né? O humor da torcida com o Jair não anda nada bom, tá? Assim, o time tem oscilado. Porque eu me lembro de ter feito aqui uma live depois do jogo contra o Bahia, o Santos perdeu, era uma só cacetada no Jair. Aí o Santos ganhou do Estudiantes, tava ótimo, Jair, só elogios. Agora perdeu jogando mal contra o Nacional, só cacetada de novo. Então, o time do Santos tem sido inconstante, joga bem, principalmente em casa, né? Joga bem em casa, joga mal fora. Então, o Jair precisa fazer o time jogar bem, como jogou contra o Estudiantes, sempre. Não está conseguindo. Então, infelizmente, a gente vai, se isso não melhorar, a gente vai ficar sempre nessa. Fora Jair, boa Jair. Fora Jair, boa Jair, né? Então, fortes emoções teremos até o fim da temporada, lá em dezembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro. O Peixe do Independente manda aqui, boa noite à família Santista, boa noite a vocês também. O Gilmar Dourado manda uma boa noite, diz que está triste pelo futebol apresentado, realmente, quer dizer, o Gilmar, no caso, o futebol não apresentado, né? Porque futebol mesmo não teve, do Santos não teve, né? Jamir Pascoal, boa noite a você, boa noite ao Gilmar Gil também, né? A Ana Rita Gonçalves diz que o Nair, eu não sei se você foi de propósito ou foi sem querer, se o Nair aqui, eu sei que o Jair, ou o Nair, se você preferir, e a nossa torcida são bipolares, diz aqui a Ana Rita. Na verdade, Ana, o time tem jogado bem e mal, né? Joga um jogo bem, outro jogo mal, um jogo bem, outro jogo mal. Então, isso aí, o humor da torcida varia muito. O Prince Andrade, boa noite, manda uma boa noite aqui. Obrigado, boa noite para você, Prince. Um abraço para todo mundo aí, Vila Carmozina e Itaquera, e para a cidade de Iricínia, sul de Minas. Ele diz que necessitamos urgentemente de um articulador. Isso aí, o Prince, isso aí desde o começo do ano, né? A gente já sabe. Boa noite ao Igor Ramos, pergunta se pode, claro, pode. Boa noite a você, Igor. Um abração aí ao Igor. Uma boa noite ao Thiago Santos. Desculpa, a Ana Rita conserta, que ela quis escrever Jair, saiu Nair. Seja como for, Ana, realmente ele não foi nada bem no jogo lá contra o Nacional. Tinha ido bem contra o Estudiantes, não foi nada bem contra o Nacional. O Thiago Santos pergunta se o Rodrigo se machucou. Já falei, Thiago, felizmente não é nada grave, não tem um diagnóstico ainda do Departamento Médico do Santos, mas não é grave. Não sei se joga, não sabemos se joga contra o Grêmio domingo, mas, felizmente não é grave. Deca Dias diz, sinto muito dizer, o time do Santos, se não melhorar, não ganha o campeonato, nem Copa nenhuma. Também acho que precisa melhorar. Para ganhar campeonato, ganhar, sei lá, Libertadores, ganhar o Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, precisa jogar melhor com mais constância, tá? Boa noite ao Sidney Santos, passou aqui a sua mensagem, ele fala aqui do assédio do Barcelona. Ô, Sidney, desculpa, as mensagens vão passando muito rápido, eu não consegui pegar a sua mensagem. Você falava aqui do interesse do Rodrigo no Barcelona, do Barcelona no Rodrigo, é um interesse ainda bem preliminar, né? Vamos dizer assim, a imprensa espanhola especula muito, então nem sempre o que sai na imprensa da Espanha é verdade. E se for verdade, na verdade o que acontece é o seguinte, o Barcelona está observando o Rodrigo, entendeu? Recebendo relatórios e tal. Não quer dizer que vai fazer uma proposta semana que vem. Isso ainda, né? Como, aliás, eles observam, esses clubes europeus observam jogadores no mundo inteiro, entendeu? Então, o fato do Barcelona estar observando o Rodrigo não quer dizer que necessariamente que eles vão tentar contratar, tá? Então, vamos com calma.
O Paulo Iruleg está irritado aqui, diz que o time é medíocre, com Copete, Citadini e Vec, não vão a lugar nenhum. Ô, Paulo, só que assim, o problema é que não. Tudo bem, mas não temos muita opção. Principalmente tem um meio de campo. Acho que o ataque do Santos é bom. Se você puder escalar Rodrigo, Gabigol ou Sacha e Bruno Henrique, é um bom trio de ataque. Né? Mas o meio de campo do Santos é fraco, né? Enfim, o José Vidigal diz que espera que o Santos não mande o Jair embora, né? Enfim. Agora, eu também acho, viu? Eu concordo, vou discordar da maioria. Antes de mais nada, mandar uma boa noite para o André Luiz, tá? Pergunta se o Ganso vem mesmo. Enfim, é aquela coisa de sempre, viu, André? O Ganso, se ele conseguir romper o contrato dele sem custo para o Santos, tem chance. Se não, não tem. Viu, Zé Francisco? Eu concordo. Acho que não é o caso de mandar o Jair embora, não. Não é um treinador brilhante. Eu não acho um treinador brilhante. Acho que o trabalho dele no Santos é razoável, tá? Se vocês quiserem saber minha opinião, o que eu acho do trabalho do Jair nesses 4 primeiros meses de trabalho, né? Eu acho razoável, no máximo, tá? Não é uma porcaria, mas também não é nada maravilhoso, não é de arrancar lágrimas de emoção, entendeu? Só que eu acho o seguinte: se você tira o Jair, no auge, ainda mais numa decisão assim intempestiva, jogou mal contra o Nacional, vai embora. Você vai trazer quem? Não tem treinador no mercado que você possa trazer, pelo menos na minha opinião, um treinador que você traga e fala, esse com certeza o time vai jogar melhor. Eu não vejo. E ainda mais, não vamos esquecer, gente, por mais que seja triste dizer isso, a gente tem que sempre levar em consideração. O Santos é um time sem dinheiro, tá? O presidente Pérez, toda a entrevista que ele dá, ele diz que a dívida do Santos é impagável, que o Santos não tem dinheiro, que vai tentar tocar do jeito que dá para sanear a dívida. Então, se você falar assim, se tivesse vamos imaginar, vou fazer uma suposição, digamos que o Tite saísse nesse momento da seleção. Na minha opinião, o Tite é o melhor técnico do Brasil. O Santos não teria dinheiro para contratar o Tite, tá? Então, não é só uma questão também de ter o treinador. Não tem dinheiro também, tá? Então, você vai tirar o Jair para trazer quem, né? Então, enfim, até o Prince Andrade fala aqui, se cair poderá voltar o Dorival Júnior. Acho que não, e também vou falar, acho que seria uma boa. Claro, essa possibilidade não existe, mas só especulando aqui, não seria uma boa tirar o Jair para trazer de volta o Dorival, entendeu? Então é melhor deixar o Jair. Minha opinião, deixa o Jair. Eu acho até que o Jair é um bom treinador, embora o trabalho dele não seja nada, na minha opinião, nada de outro mundo. Acho até que eu esperava que ele fizesse um pouquinho mais, tá? Embora reconhecendo as limitações do Santos. Só estou falando de dinheiro, saiu um balanço um estudo da BDO, que é uma auditoria tem muita credibilidade aqui no Brasil, sobre os balanços, pegaram os balanços dos clubes brasileiros, e eles apontaram que a dívida do Santos está na casa dos 360 milhões de reais. Que é assustador, mas é a 9ª dívida do Brasil, tá? Então não é uma dívida gigantesca, porém não está nem entre as 8 maiores do Brasil, é a 9ª, né? E a arrecadação do Santos no ano passado, no exercício passado, segundo esse estudo, foi de 287 milhões de reais. Parece muito dinheiro, só que assim, como eu disse, o presidente Pérez, toda entrevista disse que o Santos está mal, e a gente, você que acompanha o Diário do Peixe, vocês viram que a gente publicou uma série de matérias exclusivas, modéstia à parte, um ótimo trabalho do Diário do Peixe, a empresa de auditoria que o Santos contratou para fazer um raio-x completo das contas do Santos, diz que o Santos está quase em estado falimentar, tá? Aí vocês vão dizer, como é que um time que arrecada 287 milhões de reais no ano e que vende tanto jogador, etc., está no estado pré-falimentar? Sem ser economista, até porque está para nascer um jornalista bom de número, é questão da dívida. A dívida do Santos é gigantesca. E várias dívidas sendo executadas a curto prazo. O Santos tem que pagar parcelas elevadíssimas para a DOEM, por causa da contratação do Leandro Damião. O Santos tem que pagar, por exemplo, também demos no boletim, no Diário do Peixe, matéria vinda dessa auditoria, que o Santos não pagou o Kleber Reis, zagueiro que nem está mais no Santos. O Santos não pagou
contratou por um valor alto e não pagou. O Santos não pagou uma parcela do Bruno Henrique. Dívidas deixadas pela administração anterior, né? Sempre bom lembrar. A administração do Modesto Roma Júnior deixou esses pepinos para o José Carlos Pérez se virar, entendeu? Então, o Santos tem dívidas gigantescas para serem pagas assim em curto prazo e não tem de onde tirar. Então, a situação financeira do Santos é gravíssima, segundo o presidente tem dito, e segundo as informações que a gente recebeu, e já publicou até o Giovanni Martinelli, nosso outro editor do Diário do Peixe, falou sobre isso mais detalhadamente na segunda-feira, a situação do Santos, como essa auditoria já está mostrando, a situação financeira do Santos é terrível e mais coisas vão aparecer. Vocês esperem aí, inclusive, o Diário do Peixe vai continuar em cima vocês não perdem por esperar. Acompanhe o Diário do Peixe, porque nós continuamos em cima da situação financeira do Santos e, infelizmente, acho que mais pepinos aparecerão aí, tá? Infelizmente, eu nem gosto de falar sobre isso, a gente gosta de falar de campo e bola, mas a gente tem que falar que a situação financeira do Santos é gravíssima. Então, meus amigos, vocês falam muito aqui, eu vejo muito pedindo, tem que trazer um meia, traz um atacante, traz um centroavante. Vocês têm que levar em conta o seguinte, tudo bem, essa diretoria está sendo lerda, eu também acho, na minha opinião, para contratar jogadores. Agora, não tem dinheiro, eles têm que contratar inventando alguma fórmula para contratar barato. O famoso caso do Zé Larayan, o Zé Larayan não veio porque o Santos queria trazê-lo por empréstimo, o Tigres aceitaria, do México, aceitaria liberá-lo por empréstimo, e o Tigres desistiu de emprestá-lo. E o Santos não tinha dinheiro para contratar. Se o Santos tivesse caixa, podia contratá-lo em definitivo, mas não tem. Então, infelizmente, o Santos depende desse tipo de negócio de ocasião, como foi o do Gabigol, assim, um empréstimo de graça, como talvez o Ganso, se conseguir se livrar, entre aspas, do Sevilha de graça. É só assim, infelizmente, gente. A situação do Santos é terrível e tem que contar com a garotada e algum negócio de ocasião aí, tá? Eu já estou me estendendo demais, até já passamos dos 30 minutos. Né? Enfim, já falamos muito sobre a parte financeira. O Ricardo Nunes fala assim: coloca essas pessoas que roubaram o nosso Santos na cadeia. Ricardo, a gente tem que ir atrás disso, né? Mas isso aí, né, também não somos nós. A nossa obrigação, e nós estamos cumprindo a nossa obrigação, modéstia à parte, é mostrar o que está acontecendo. Então, essas matérias que nós publicamos, que foram fruto já do trabalho da auditoria, que nem terminou ainda, hein? Imagina quando terminar. Essas matérias, elas estão mostrando que a situação do Santos realmente é terrível. Nesse ponto, o presidente Pérez, aparentemente ele tem razão, porque os dados que nós temos conseguido com a auditoria mostram que realmente, como o presidente Pérez tem dito, a situação financeira do Santos é terrível, tá? O Ricardo Nunes pergunta, cadê o dinheiro do Neymar? É a pergunta que os santistas se fazem há anos. Cadê o dinheiro do Neymar? Já foi, o Ricardo. Um clube como o Santos, que tem tanta dívida, o dinheiro que entra é para pagar dívida, entendeu? Então não adianta falar assim, mas o dinheiro do Neymar já foi. O dinheiro do Neymar já foi. O problema é o seguinte, você traz o dinheiro do Neymar, pagou dívida. Só que aí já vem outras dívidas, entendeu? Então, infelizmente, o dinheiro que entra, ele entre aspas, some, porque é tanta dívida para pagar que você vai pagando, é terrível, porque você vai pagando as dívidas mais imediatas, isso não diminui muito a dívida total, e o clube fica sem dinheiro para contratar jogadores. Então, escreva o que eu estou dizendo, tá? Lamento dizer isso, mas escreva o que eu estou dizendo. Se o Santos, o próximo grande jogador que o Santos vender, e o Santos é um clube que tem feito muitas vendas caras, enfim, espero que se for o Rodrigo, espero que demore, você pode ter certeza, o Santos não vai contratar nenhum jogador com o dinheiro que vier, vai pagar a dívida, entendeu? Um pedacinho da dívida. Infelizmente, é o que temos, né? Vamos esperar, vamos torcer. A gente tem que torcer para o bem do Santos, não temos, como a gente sempre fala que o Diário do Peixe não toma partido de nenhuma corrente política, nós não somos nem pró-Pérez, nem pró-Modesto, nem pró-Marcelo Teixeira, nem pró-nada, né? Somos pró-Santos. Sendo pró-Santos, a gente torce para que o presidente Pérez faça a limpa que ele prometeu fazer. Se ele fizer,
vai ser aplaudido por nós, sem dúvida nenhuma. Se não fizer, vai ser criticado, evidentemente, porque ele está dando a esperança aos santistas de que fará uma limpa, tornará o Santos um clube mais transparente e mais bem administrado. Se ele não cumprir, infelizmente, a gente vai. Se ele cumprir, a gente bate palmas para ele. Se ele não cumprir, a gente critica. Gente, já passei do tempo aqui, está sendo muito legal, como sempre, muito legal conversar com vocês. Eu vou só repetir o número do WhatsApp, é 13 99205 3637, 13 99205 3637. Você entra lá com o seu celular, você se cadastra, só precisa colocar o seu nome e a cidade onde você fala, para a gente saber, né? É sempre legal a gente saber, não tem custo nenhum, e você começa a receber imediatamente todo o material produzido pelo Diário do Peixe no seu celular, como eu disse antes. Você não tem mais desculpa para não ficar bem informado sobre o que acontece no nosso Santos Futebol Clube. Gente, a gente volta na sexta-feira, como sempre, por volta das 7h30 da noite, para mais um boletim do Diário do Peixe, para falar um pouco sobre o que vai acontecer no jogo contra o Grêmio, domingo, né? E as novidades que surgirem, esperando ter boas notícias sobre Rodrigo e sobre outros assuntos aí, infelizmente, assuntos extracampo, está difícil ter boas notícias no Santos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, um abração e até a próxima.